Olá, eu sou a Ana Luís e estou aqui para vos apresentar mais um vídeo da Wise Life. Hoje vamos falar sobre exercício físico e diabetes mellitus. A diabetes mellitus é uma doença metabólica muito prevalente em Portugal. Estima-se que 13% da população tenha este problema de saúde. Existem sumariamente dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, em que há uma ausência da produção de insulina pelo pâncreas, que acontece sobretudo nas crianças e nos adolescentes. E a diabetes tipo 2, que comporta basicamente dois mecanismos. Por um lado, uma diminuição da quantidade de produção de insulina e, por outro, uma resistência das células em utilizar esta insulina. Hoje vamos nos centrar sobretudo nesta diabetes tipo 2, que ocorre sobretudo nos adultos. Para nos ajudar a compreender melhor a importância do exercício físico nesta patologia, temos connosco o Dr. Pedro Prata, médico de família com competências na área da medicina desportiva. Olá Pedro, tudo bem? Olá Ana. Antes de mais agradecer-vos, é um prazer e é com muito gosto que aceito este vosso convite. E ao mesmo tempo dizer que é sempre um prazer falar de um tema do qual para mim é uma grande paixão, que é o exercício físico. Uma grande paixão e ver também o exercício físico em várias vertentes, quer na vertente preventiva, quer na vertente de tratamento de alguma patologia. Mas antes de começarmos a abordar a parte do exercício físico, concretamente na diabetes, falar aqui vários conceitos que muitas vezes podem se confundir a nível da sociedade, que muita gente fala: vais fazer exercício físico, vais fazer desporto, vais fazer atividade física. Pode parecer todos o mesmo conceito, mas a verdade é que são conceitos diferentes. E passo para já a explicar que a atividade física surge sempre que nós tenhamos uma ativação do sistema musculoesquelético, algum dispêndio de energia. Quando essa mesma atividade física é programada, é repetitiva, o que é que vai acontecer? Já chamamos a isso exercício físico. O desporto é quando temos essa mesma atividade física, mas relacionada com uma competição, com um ganho de uma medalha. Pronto. Para além destes conceitos, também muito importante o conceito de inatividade física. Aliás, hoje em dia fala-se que a inatividade física acaba por ser mais importante do que os próprios níveis de atividade física. E a inatividade física acaba por ser a atividade onde não há um dispêndio energético, como quando estamos a dormir, mesmo no trabalho, aquelas profissões em que estamos sentados em frente a um computador horas e horas a fio, isso é considerado inatividade física. De acordo com o Colégio Americano de Medicina Desportiva, existem guidelines internacionais que nos dizem que, neste caso, o exigido, o mínimo semanal, são 150 minutos de trabalho de atividade física, trabalho aeróbio. E eu já vou explicar isso, que são atividades como, por exemplo, a natação, como a caminhada, como a corrida, como o remo, que nos vai aumentar a performance cardiorrespiratória. E que esse tipo de exercício deve também ser complementado com algum exercício de reforço de resistência muscular. Pronto. Neste caso, o mínimo que eles aconselham são os tais 150 minutos por semana, de preferência espaçados em vários dias. Normalmente costuma-se dizer, caminha 30 minutos, lá está, os 150 a dividir por esses 30, 5 dias por semana a fazer os 30 minutos, por exemplo, de caminhada. Agora, essa caminhada ou esse tipo de exercício físico pode ter várias intensidades. Nós falamos em intensidade leve, em intensidade moderada, em intensidade vigorosa, submáxima, e a verdade é que são intensidades diferentes e que como é que se podem calcular essas intensidades? Da seguinte maneira: a intensidade moderada pode ser calculada tendo em conta a frequência cardíaca máxima. Como é que nós obtemos essa frequência cardíaca máxima? Uma maneira muito rudimentar é através de uma fórmula que existe, que é 220 menos
a idade da pessoa. Ou seja, se neste caso tivermos uma pessoa com 35 anos, 220 menos 35, temos a frequência cardíaca máxima teórica é os 185. Isto é a frequência que o indivíduo deve atingir durante a prática do exercício físico, no máximo. É considerada a frequência cardíaca máxima, exatamente. E depois a intensidade vai variar mediante esse mesmo valor desses 185. Ou seja, por exemplo, numa intensidade moderada, em que falamos de 40% a 60% dessa mesma frequência cardíaca máxima, a pessoa só tem que ver os 40% desses 185 até aos 60% destes 185, que deve dar sensivelmente à volta de entre 111 a 140 batimentos por minuto, sensivelmente. Como é que em casa as pessoas podem calcular a frequência cardíaca? Existem alguns aparelhos que se coloca à volta da barriga, que se coloca no pulso, mas se as pessoas não tiverem esse tipo de dispositivo, como é que podem fazer isso recorrendo a outras técnicas mais... Realmente o mais fácil é tendo aparelhos que nos vão monitorizar a frequência cardíaca, mas de uma maneira muito fácil é a simples palpação de um pulso cartídeo ou do pulso radial, e durante 1 minuto contamos a pulsação e vemos se realmente está naquele intervalo desejado. O que nós chamamos a frequência cardíaca é o número de pulsações durante 1 minuto. Exatamente. Durante 1 minuto contamos, sentimos o pulso, 1, 2, 3, e vemos se realmente está naquele intervalo entre os tais 40% a 60% da tal frequência cardíaca máxima, que no caso da pessoa com 35 anos... É os 220 menos os 35, que dá os 185. Uma maneira mais fácil de vermos isso é realmente através de pequenas, por exemplo, a atividade leve, como cozinhar ou fazer a cama, é considerada atividade física leve. A moderada, em que uma pessoa já pode construir frases, conversar, falar, mas não pode cantar. E aí englobamos, por exemplo, as caminhadas a mais de 4 km por hora, o fazer jardinagem, o aspirar, tudo isso está englobado na atividade física moderada. E depois temos a vigorosa, quando, por exemplo, nos juntamos com os amigos para fazer um jogo de futebol, em que aí só conseguimos mesmo dizer 2, 3 palavras, nem mesmo construir uma frase completa conseguimos.